Outubro, Outubro Rosa, movimento que nasceu nos Estados Unidos na década de 1990 para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. Ele abre as portas para uma discussão ainda mais ampla, a saúde da mulher no Brasil. Quais as diversas experiências das mulheres com o Sistema Único de Saúde? Em que medida as muitas necessidades delas são acolhidas ou ainda não são atendidas pelo SUS? De que forma as condições do SUS para as mulheres contribuem para a construção de subjetividades que potencializem direitos ou, ao contrário, dificultem a produção de autonomia feminina? Essas são algumas das questões que entram em debate agora no programa Espaços. Espaços, espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Hoje, para debater o espaço da mulher no maior sistema de saúde do planeta, temos o prazer de convidar Vera Baroni, advogada sanitarista e ativista negra dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. Mário Cato, médico do Centro de Saúde do Idoso em Blumenau, Santa Catarina, e Silmara Conchão, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Santo André. Bem-vindos. Obrigado. No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX, faz tempo, né? Mas os programas implementados voltavam-se exclusivamente para assistência aos problemas decorrentes da gestação e do parto. Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, com a colaboração de representantes de grupos feministas, gestores e pesquisadores das universidades. Um marco histórico que introduziu novos enfoques nas políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, em todas as fases da vida, para além do útero, do colo e da mama. Nesses 30 anos, quais as principais conquistas? Nesse mês, Outubro Rosa, que marca o combate ao câncer de mama, quais são os direitos da mulher em relação à saúde? Bem-vindas, vou começar com as damas, né, Mari? Vera, muito bem-vinda. Quais são os direitos da mulher hoje em relação à saúde? Temos muitos direitos conquistados, mas temos muito mais ainda a conquistar. Primeiro, nós estamos falando de saúde. E nosso entendimento e o entendimento legal da saúde é que saúde não é só ausência de doença, mas saúde é qualidade de vida. Então, aqui nós estamos discutindo a qualidade de vida das mulheres, entendendo que nós mulheres somos iguais, mas também temos diferenças. Então, eu aqui vou falar em nome do lugar que eu me encontro. Vou falar das mulheres negras que historicamente foram invisibilizadas, historicamente foram estupradas pelo colonialismo brasileiro no período de quatro séculos, e mais ainda falar da resistência e da luta e das conquistas dessas mulheres. Maravilha. Silmara, bem-vinda na condição de secretária de Políticas para as Mulheres. Como é que você vê a questão dos direitos para a mulher em geral e na saúde em particular? A questão dos direitos, nada foi conquistado sem luta e organização das mulheres, né? Então, se hoje em Santo André, pegando o exemplo do município de Santo André, se nós temos uma Secretaria de Política para as Mulheres, né, um organismo de política para as mulheres com status de primeiro escalão, no mínimo 20 anos nós temos de história de luta para conquistar esse espaço, né?
e um espaço onde possa tomar assento nos locais de decisão do governo, onde nós possamos fazer valer os nossos direitos. E defendemos as políticas universais, mas ainda é preciso trabalhar com as políticas específicas, né? E também sou professora da Faculdade de Medicina do ABC, Departamento de Saúde da Coletividade. Eu acho que isso tem me dado uma experiência muito rica no que diz respeito à defesa do SUS, no que diz respeito aos direitos, no que diz respeito à formação médica, né? E, ainda assim, bastante precária no Brasil. Exato, né? Exato. Então, ainda é uma luta muito grande. Essa questão da defesa dos direitos de cidadania parece ter redundante. Conquistamos no papel, mas isso não ocorre na prática, né? Então, é preciso ainda nos organizarmos muito ainda, a luta ainda continua para a gente garantir questões que ainda esbarram nos padrões de morais e conservadores patriarcais da nossa sociedade. Patriarcais da nossa sociedade e religiosos, né? Mário, entra na conversa, bem-vindo. E eu sei que você trabalha com a questão dos idosos, então a mulher idosa, né? Os idosos brigam por direitos como idosos. E há uma singularidade também para a questão das mulheres idosas? Com relação à mulher, acho que ela vem adquirindo seus direitos, mas para essa idosa que tem essa diferença do idoso, é que imaginar que essa idosa nasceu antes de ter direito ao voto. Então ela foi reprimida pela sociedade, reprimida pelo esposo, numa sociedade patriarcal, né? Onde ela não tinha direitos. Então em casa também é reprimida. E quando ela vai ter essa liberdade, conquistar essa liberdade? Então também é uma questão difícil, porque ao idoso querem tirar um pouco da liberdade, porque acho que ele já não tem mais a capacidade de decidir por ele mesmo. Então quando ela pode estar se vendo livre de uma opressão que ela tem a vida toda, muitas vezes são os filhos que, ao quererem cuidar dela, tiram dela esse direito. Então acho que é uma questão importante, né, que tem que se colocar. E na questão do idoso, a gente também percebe a questão da mulher na questão da cuidadora, porque muitas vezes é a filha que vai cuidar do pai idoso, é a esposa que vai cuidar do marido, e no caso especificamente dessa filha, ela está deixando de trabalhar, que é um direito que ela conquistou tão arduamente, e ela tem que deixar essa vida dela que é produtiva, que é importante para ela, para cuidar de um familiar que está doente. Porque em geral, mesmo quando há outros membros da família, por exemplo, irmãos e irmã, é mais frequente, não é necessariamente obrigatório, mas é mais frequente que essa tarefa acabe ficando com a mulher na casa, né? Verdade. Às vezes eu encontro pacientes que vêm com uma moça junto, muitas vezes me confundia com uma filha e quando ia ver era a nora, porque o filho não vem à consulta acompanhar o pai, mas aí manda a esposa. E a esposa deixa de ter o trabalho dela para cuidar do sogro, por exemplo. Então, para ver como, mesmo não sendo... Ou seja, nem na velhice as mulheres se livram da segunda ou da terceira jornada, né? A gente fala do trabalho feminino, que muitas vezes tem a jornada de trabalho, depois que as mulheres alcançaram o direito de ir ao mercado de trabalho, ainda que com salários muitas vezes menores do que dos homens, mas alcançaram o direito de estar no mercado de trabalho, mas continuaram com a jornada de dona de casa, de mãe, então 2, 3 jornadas. Aí quando envelhece, aposenta, eventualmente aposenta do trabalho, mas ganha outra jornada que é cuidar dos netos, dos doentes, dos parentes. Que fardo, hein, Vera? É um fardo pesado. E aí quero me dirigir aqui a todas as mulheres das comunidades, né? Todas as mulheres que no dia a dia, as trabalhadoras, aquelas que estão no mercado informal de trabalho, aquelas que ainda nem conseguiram encontrar um trabalho, o quanto essa luta é uma luta difícil, porque coincide com as condições de trabalho. Porque essas mulheres, com certeza, estão em situações de muita precariedade, de muita vulnerabilidade, e elas precisam do apoio entre nós, precisamos do apoio entre nós, né? Porque nós precisamos sustentar a nossa luta, porque a nossa luta vem de muito longe, mas nós precisamos também que o Estado brasileiro olhe
os direitos das mulheres com muita força. Esses últimos anos nós conseguimos dar grandes passos no que diz respeito à conquista das mulheres, aqueles instrumentos, equipamentos sociais que vão facilitar o cotidiano da vida das mulheres, mas nós temos consciência que nós temos um caminho muito grande ainda pela frente para conquistar uma qualidade de vida. Eu queria saber de vocês também o seguinte, quer dizer, a gente inclusive, sem querer, aqui no começo do programa, acabamos falando mais amplamente da condição da mulher, né, do que propriamente da saúde da mulher. E a gente sabe que essas condições, muitas vezes de vulnerabilidade, condições iníquas, de desigualdade em relação a outros atores sociais, nomeadamente os homens, enfim, mas que isso impacta na saúde da mulher. A gente sabe também que os homens morrem antes, se cuidam menos, etc. Mas, de todo modo, as mulheres sofrem impacto com a questão do tipo de vida que tem, das condições de vida que tem, desde o ambiente até as condições de trabalho, as condições de maternagem e assim por diante. Como que o tipo de vida, as características da mulher e o tipo de condição de vida que temos. Claro, isso varia de classe para classe, situação econômica, mas para aquelas que estão em situação, como disse a Vera, de maior vulnerabilidade, como que isso impacta na saúde das mulheres? Por exemplo, estamos no Outubro Rosa, a questão do câncer, né? A questão de certos agravos à saúde tem a ver com as condições de vida das mulheres, Silmara? Sim, é o que a gente chama de determinantes sociais de saúde, né? E não há como discutir isso, trabalhar isso, se não fizermos essa reflexão sobre os papéis sociais, as condições de vida, né, de homens, de mulheres, brancos e negros, porque nós sabemos, nós temos lá no DataSUS, né, homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, adoecem e morrem diferentemente. Não por uma questão biológica, mas por uma questão social, né? Então, trabalhar no SUS, trabalhar na saúde, com a implementação do quesito cor, é algo fundamental para a gente caracterizar se as mulheres estão acessando os serviços de saúde disponíveis, né? Uhum. A estratégia de saúde da família, né, o Programa de Saúde da Família, o PSF, né, ele é criado para reorientar o sistema de saúde nas comunidades. Seria muito bom que não fosse, que ele fosse visto como a sua origem, não saúde para pobre, mas saúde como um direito de todos, né? Muito bom se todos nós tivéssemos um médico de família, né? Mas hoje, quando ele surge, né, no surgimento, quando ele vem dentro da política do SUS, ele vem com essa preocupação, né, para ir até onde a população tem dificuldade de acessar os serviços. E na minha concepção, não precisamos de hospitais, precisamos de mais atenção básica e atenção lá na comunidade, quando o médico conhece suas comunidades, conhece o cotidiano daquela família, né? E o quanto a gente pode prevenir questões que acabam indo diretamente para os hospitais e acontecendo tudo o que a gente vê, o lado dificultoso do SUS, né? Mas tem um lado do SUS muito brilhante, muito bonito e que acontece no dia a dia, que a televisão não mostra. Eu queria fazer um parênteses, que eu acho que é bem importante mesmo que tu fala da questão do determinante social. E talvez aí que a graduação de toda a formação de recursos humanos da saúde atrapalhe muito, porque a gente está formando profissionais um modelo muito biológico. Então a gente não percebe, por exemplo, que a mulher, por mais que tenha todo um programa centrado na mulher, ela ainda tem uma questão de saúde não tão boa, porque tem um determinante social muito grande e isso impacta na questão social, né? E aí vem de lutas históricas da mulher conquistando direitos e que talvez seja isso o maior determinante para ela estar conseguindo hoje ter uma saúde melhor, né? Mas ele foge muito da questão biológica. E essa falha na formação de recursos humanos, a gente não conseguir perceber os determinantes sociais, é o que ainda está limitando, né, o ESF. A estratégia da saúde da família, ela é limitada ainda porque os profissionais, apesar da dedicação que eles têm,
eles ainda têm uma visão muito A biológica. formação, a cultura, a mentalidade, né? Muito medicalizadora. E não só do médico, né? De todos os 13 profissionais da saúde, tá certo? Quer dizer, tem médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos e assim por diante. Quer dizer, tem uma miríade, um monte de gente trabalhando no SUS e é preciso também trabalhar na cultura para poder acolher um conceito tão caro, a Política Nacional de Humanização, o acolhimento, acolher de maneira adequada as mulheres nas suas muitas necessidades e singularidades, né? Preciso fazer um rápido intervalo e a gente já volta com esse importante debate. Não sai daí.